Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo de quem? Do Professor Jubilu. E eu não sei se você sabe, mas no mapa do Sudeste Asiático existe uma grande linha que é real, mas ao mesmo tempo ela não é real. Mas relaxa que você já vai entender o que está acontecendo. Essa barreira invisível que eu tô te falando, ela percorre todo o arquipélago malaio, que é um grupo de mais de 20 mil ilhas. E ela é responsável por diferenças bizarras entre as ilhas que formam esse arquipélago. Essa linha se inicia ao sul do arquipélago das Filipinas, passa ao longo do estreito entre Bornéu e Celebes, prosseguindo para o sul entre Bali e Lombok. O mais legal é que no lado oeste dessa linha, a fauna é bem característica da Ásia, com tigres, rinocerontes, elefantes e pica-paus, animais que são tipicamente asiáticos. Mas do outro lado da linha, ao leste, as ilhas têm um elenco totalmente diferente de animais, como marsupiais, dragões de Komodo e cacatuas, que são animais típicos da Austrália. Isso é chamado pelos cientistas de fronteira biogeográfica, que é como se fosse um limite entre duas regiões em que as características naturais são super diferentes. E essa linha, que é chamada de linha de Wallace, ela é a mais famosa entre todas as fronteiras biogeográficas do mundo. Eu sei que você deve estar se perguntando, se essa linha geográfica não existe, como é que tem dois lados bem diferentes entre elas? É exatamente essa loucura que eu vou te explicar agora. A linha de Wallace, ela foi esboçada pela primeira vez em 1859 por um naturalista britânico chamado Alfred Russel, adivinha? Wallace. E olha só que loucura, a ideia surgiu em um momento em que ele estava delirando de febre porque ele estava com malária. Mas que bom que ele teve essa febre aí, não morreu tranquilamente, porque essa ideia fez com que ele ficasse conhecido para sempre como o pai da biogeografia. E caso você não saiba, a biogeografia é o campo da ciência que estuda a distribuição geográfica dos seres vivos no nosso planeta. Essa febre iluminada do Wallace aconteceu no meio da sua viagem de 8 anos pelo arquipélago malaio. E já pensou você viajar por 8 anos no arquipélago malaio? Nós estamos falando aí de 1860, 1870. E a gente reclamando do avião na econômica, imagina, mas enfim, ele tava lá. Aliás, assim, ele passou todos esses anos observando e coletando a maior quantidade de espécies de plantas e animais possível, indo de ilha em ilha em quase todo esse arquipélago. E foi quando ele foi de Bali para Lombok, foi a hora que ele cruzou a linha de Wallace, que obviamente ele ainda não sabia que existia. Mas quando ele fez essa passagem, ele percebeu algo muito intrigante. Mesmo que as ilhas fossem separadas por um canal estreito, com apenas 18 quilômetros de largura na parte mais próxima, a mudança na vida selvagem, ela não era suave não. Era uma mudança repentina e dramática. Imagina só, do nada você para de ver tigres, elefantes, e aí você começa a ver dragões de Komodo e marsupiais. Inclusive eu já passei por isso, porque eu já fui para esse lugar passear, né, fui dar um rolê por lá, e é realmente impressionante. Você chega lá e fala, caramba, é uma loucura, né? Você pega o barquinho, atravessa e fala, mudou tudo. E você vê uma ilha a outra, assim, você olha e fala, cara, tá aqui, ó, como é que pode ter acontecido isso? Como é que pode? Inclusive, até as aves dessas ilhas são diferentes. Wallace descreveu as mudanças entre as duas ilhas como mais marcantes do que a diferença entre a Inglaterra e o Japão. Eram dois mundos totalmente diferentes, mesmo sendo super próximos. Mas por que isso acontece, minha gente? O Wallace deduziu que a resposta estava na geologia. A distribuição de espécies de hoje em dia, ela reflete muito os eventos geológicos do passado. E ele viu na biogeografia um jeito de decifrar os enigmas da história do planeta. Com essa perspectiva, ele conseguiu concluir que, em algum momento, as ilhas do oeste tinham sido todas conectadas entre si e também conectadas com o continente asiático. E como hoje essas ilhas são rodeadas por um mar mais raso, ele deduziu que hoje elas são ilhas simplesmente por causa
do aumento do nível do mar. Antigamente, elas eram topos de montanhas do continente asiático. Então, os rinocerontes, os tigres e os elefantes, eles não foram nadando para as ilhas, eles já estavam lá. Só que o nível do mar subiu. Ele teve o mesmo pensamento sobre como as ilhas do leste tinham se formado. Elas eram simplesmente remanescentes de um grande continente australiano no passado. Wallace também tinha o palpite de que as espécies, elas não conseguiam cruzar de um lado para o outro da linha, porque ao longo da linha existia uma corrente, né, uma corrente marinha muito forte e uma grande profundidade também. Então as espécies, elas não conseguiam passar nem quando o nível do mar estava mais baixo. Quem tentou, morreu afogado. E com esses pensamentos que eu te falei, o Wallace quase que conseguiu decifrar todo o mistério. Só que ele e os outros biogeógrafos da época, eles não tiveram acesso a uma ideia-chave que explica essa história toda: a tectônica de placas. A superfície do planeta, ela não é estática, ela é dinâmica, ela está se mexendo o tempo todo. Ela é feita de grandes placas tectônicas que se movem e colidem ao longo do tempo. Só que esse conhecimento, ele é muito recente. Essa teoria, ela só foi aceita no final dos anos 60, muitas décadas depois da morte do Wallace. As placas tectônicas, elas criam muitas características do nosso planeta, formando continentes, ilhas, montanhas e vulcões. E o arquipélago malaio é uma das regiões com a tectônica de placas mais complexa, do mundo. Porque lá fica um ponto de encontro entre várias placas que ficam lutando o tempo todo por espaço. E nos anos 80, os cientistas afirmaram com toda certeza que a linha de Wallace é um resultado da tectônica de placas. Ou seja, o Wallace, ele quase descobriu tudo. Grande Wallace, grande figura humana. Dá um soquinho aqui, Wallace, tamo junto. Então, ele tinha identificado corretamente que dois grandes continentes tinham existido em cada um dos lados dessas ilhas. Esses continentes, eles eram chamados Sunda no oeste e Saru no leste. Então, mesmo que essas ilhas sejam perto agora, elas eram muito distantes no passado. Então, com o movimento das placas tectônicas, elas foram cada vez ficando mais perto uma da outra há 25 milhões de anos. E acredite, isso é muito pouco quando a gente fala de tempo evolutivo. E óbvio que até hoje as correntes marítimas fortes que separam Bali de Lombok não deixam as espécies passarem de um lado para o outro. Essa corrente mantém essas diferenças nessa biodiversidade supervisível. Então a linha de Wallace pode até não ser real no sentido de que a gente não consegue tocar dessa linha, mas ela mostra muito bem como os eventos geológicos antigos, eles são marcantes ao longo do tempo e como eles afetam a distribuição da biodiversidade do nosso planeta. Então me conta aqui, biogeografia é ou não é um tesão? Aliás, me conta aqui nos comentários se você gostou de eu trazer esse tema, né, sobre biogeografia aqui nesse vídeo. E se você tiver sugestões para os próximos, manda bala, né? Manda aqui nos comentários, com coração, com amor, com carinho, porque na vida, né, a gente tem que transmitir paz e amor. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Dá aquele joinha para valorizar o profissional da educação. Um grande abraço. Tchau.